Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luciano, mas o canal se chama Lute. E hoje a gente vai conversar sobre Adobe, o Adobe XD, né? Muito utilizado para fazer protótipos, para fazer estilos de tela também, landing pages, fazer tudo que tu quiser aqui dentro dessa ferramenta. Ela é muito legal e eu vou mostrar para vocês desde o início ali como que se baixa, como que se usa, que tipos de dimensões ela tem. É bem interessante. Vamos iniciar então pela parte de como baixar, né? Existem vários tipos de como baixar o Adobe. Tem o jeito craqueado e tem o jeito normal, né? O jeito normal seria como? Entrando dentro do próprio site da Adobe. Lá ele vai te direcionar para uma tela onde a gente baixa realmente o Adobe. E aí você faz um cadastro lá, tem cadastro para estudante, para empresários, para quem está recém iniciando nesse nicho também. Tem um período de experimento também, que é bem interessante. E vou mostrar para vocês então aqui a tela. Bom, então quando a gente entra dentro do Google aqui, a gente consegue pesquisar. Entrando na Adobe, ele vai nos... Sempre primeiro entra no primeiro link ali. E aqui ele vai te dar alguns tipos de planos, de preços e também modo de experimentar, né? Então a gente vai no experimentar grátis. Ele vai abrir aqui para te se cadastrar. Tem um modo de estudante também, que é um modo interessante, que ele sai mais barato por mês. E dentro do modo estudante, tu consegue acessar todas as plataformas da Adobe, né? Pode ser que tu use só o Adobe XD, consegue contratar só ele. Pode ser que tu use o Adobe Illustrator, pode ser que tu use Photoshop. No nosso caso aqui vai ser só focado em Adobe XD, que é mais para prototipagem, também para landing page. É algo bem nichado, né? Mas quando eu sempre aconselho a fazer todo o pacote, porque a diferença vai ser pouca, vai ser 60 e poucos reais para te baixar só o Adobe XD, e para te baixar toda a plataforma da Adobe custa 95 reais. Então, acredito que vale a pena, né? Também dá para experimentar 7 dias de graça ali para ver se consegue pegar isso ou não. Também existe o modo craqueado, mas eu não sei baixar pelo modo craqueado. E também para quem quer entrar nesse mundo, é muito interessante tu já iniciar por uma ferramenta que tu consiga ter acesso a todas elas, né? Tu consegue fazer tudo dentro da ferramenta ali. Então, eu aconselho a baixar e fazer por esse. Então, a gente vem aqui, nos cadastra, coloca os nossos dados aqui, pode adicionar os 7 dias aqui gratuito, e aí confirma. Então, aqui a gente baixando, a gente vai acessar a nossa conta, vai criar um login e senha, vai ter aqui todo o acesso no canto direito da tua conta, as preferências, o plano. Aqui do lado esquerdo vai ter os aplicativos, os arquivos, os benefícios, como criar. Descobrir também ele nos mostra várias informações e atualizações da Adobe, né? No nosso caso, como a gente quer o Adobe XD, a gente vai colocar aqui em cima. E aí ele vai nos abrir aqui embaixo as opções, né? Pode ver que ele vai nos dar a introdução, como baixar e instalar, que ele tem todas as explicações certinho. A gente vai querer vir aqui em cima e apertar em aplicativo, né? Então aqui a gente consegue experimentar ele de graça, pegar algumas ferramentas de dentro, alguns kits, né? Que o próprio Adobe nos libera ali dentro. E a gente pode ir para os aplicativos direto e já baixar. Descendo aqui, a gente vai encontrar o Adobe XD mais aqui para baixo. Aqui, ó, só apertar em baixar, em instalar, ele vai instalar dentro do teu computador, e aí depois a gente vai abrir ele. Então, após baixado o aplicativo e instalado, a gente vai abrir o nosso Adobe XD. Eu gosto muito dessa ferramenta, para mim ela é muito útil no meu dia a dia, porque eu trabalho com prototipagem, então para mim faz muito sentido. Existe também o Figma, que é um concorrente da Adobe, que também é muito utilizado no mercado. Mas o Adobe, como ele tem essa interligação entre várias ferramentas, tu consegue usar o Photoshop, abrir aqui dentro, fazer alguma edição a mais, ele já é tudo interligado, para mim facilita bastante. Embora as duas ferramentas são muito parecidas, né? Elas são muito similares uma com a outra. Então, o que a gente vai ter aqui na tela principal? No lado esquerdo, a gente vai ter os nossos arquivos, o compartilhados com você, gerenciar links e os excluídos. Na parte do centro, a gente vai ter os tipos de tamanhos que a gente consegue abrir dentro do Adobe, né? A gente consegue abrir com iPhone XR, iPhone XS, tem vários estilos ali, não só para iPhone, também como para Android. Também temos web,
publicação também no LinkedIn, no Instagram, ele já abre no formato também para quem quiser fazer aqui por dentro, né? E também tem o modo personalizado, que é onde a gente consegue dimensionar o tamanho da tela que a gente vai querer ver. No nosso caso, a gente vai começar um projeto do zero, então a gente vai abrir aqui em novo arquivo, e aí ele vai abrir essa telinha para nós. Pode ver que ele já abre sempre como web, 1920 por 1880, que seria o tamanho bem da web mesmo. Quando tu abre o Explorar ali da internet, ele já abre com essa formatação, tá? É muito interessante essa tela, porque ela é clean. Pode ver que ela não te remete a nada, assim, não tem uma cor chamativa que tu tenha que já teu olho já chama, ela é bem branca e cinza, que é a tela que a gente precisa, né? A gente começa com uma tela em branco e ali a gente vai criando. Então, como é que funciona aqui? Eu vou explicar para vocês como é que inicia os campos aqui para a gente se localizar na tela. Então, aqui na nossa tela, a gente tem o menu do lado esquerdo, que é onde vai ter a setinha, o quadrado, a bolinha. O que seria isso? As ferramentas que a gente tem aqui dentro para utilizar, né? Então, o quadrado, eu vou conseguir abrir um quadrado aqui. Pode ver que quando eu abro o quadrado, ele me abre as opções aqui do lado. Ó. Eu consigo mexer nesse quadrado como eu quiser, né? Consigo colocar as bordas aqui como eu quiser. Isso tudo a gente vai ver mais pra frente. A bola, a mesma coisa. A gente consegue vir aqui. Também existem atalhos dentro do teclado que a gente consegue deixando ele já no formato que a gente quer. Por exemplo, se eu pegar a elipse aqui e eu apertar o Shift, pode ver que ele vai ficar todo no mesmo padrão, ó. Ele vai abrindo de acordo com que tu vai dimensionando essa elipse. Então, é bem interessante ficar apertando o Shift enquanto está abrindo. Também temos o triângulo, a mesma coisa, e se eu quiser abrir assim, eu consigo formatar ele mais achatado, mais aberto, e se eu apertar no Shift, pode ver que ele sempre vai vir na mesma formatação, ó. Ele não distorce. Temos a linha também, a gente consegue fazer isso com o Shift, daí ela sempre vai vir uma linha reta. Se eu pegar a linha e não apertar no Shift, ela já vai... Posso fazer ela mais tortinha, mais para cima, mais para baixo, mas com o Shift ela fica bem mais retinha. Temos a caneta. A caneta é bem interessante também. A gente consegue fazer vários tipos de formato aqui, ó. Deixar ele mais triangular, mais arredondado. A gente consegue ir moldando como a gente quer dentro da própria ferramenta ali, ó. Quando tu aperta e tu abre pro lado, pode ver que ela faz um formato ali, ó. Então, isso a gente também vai utilizar bastante. Quando eu quero sair daqui, por exemplo, a caneta vai sempre ficar clicando. Quando tu quiser sair desse menu, é só tu apertar no ESC, que daí ele solta a caneta. Também temos a parte do texto. Quando tu apertar em texto aqui, ele vai abrir aqui, ó, uma caixinha para texto. Aqui do lado direito a gente vai ter os tipos de fonte, que a Adobe já libera. Também tem como baixar algumas fontes, né? Tamanho da fonte, se a gente quer ela mais detalhada, mais light, mais bold, o que seria mais light, mais fininha, mais bold, mais grossinha. Então a gente consegue ir modificando isso aqui dentro. Então quando tu aperta na tela, tu consegue escrever aqui algumas coisas e ele vai alterando. Sempre embaixo vai ter essa bolinha. Ó. O que é essa bolinha? Ela é para dimensionar, então tu consegue aumentar a fonte ou diminuir a fonte. Pode ver que aqui desse lado ela vai aumentando, ó. E vai diminuindo de acordo com o que tu vai colocando. Também temos a parte das novas pranchetas, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma prancheta menor. Então, tu vem aqui, aperta na prancheta e tu consegue abrir uma prancheta aqui do lado. Ó, vai ser uma nova tela, né? A Adobe também nos disponibiliza, no lado direito aqui para baixo, os tipos móveis de dispositivo. Então, ou seja, a gente tem para iPhone 14 Pro, a gente tem para Google Pixel, a gente tem para iPad, tem para web, tem para Story do Instagram, para publicação no Instagram, Twitter, Facebook, próprio YouTube também. Então, tem vários estilos aqui do lado que a gente consegue abrir. Ele já abre bem no formato que realmente é para postar naquela plataforma, né? Mais abaixo a gente vai ter o pesquisar, que a gente quase não vai utilizar muito essa parte. Bem mais abaixo aqui a gente tem as bibliotecas. O que seriam as bibliotecas? É onde a gente vai salvando as informações que a gente vai fazendo. Por exemplo, no meu projeto aqui, que a gente vai criar um projeto de barbearia, eu quero utilizar a cor principal como laranja. Então eu vou vir aqui, vou escolher dentro da minha cor sólida, aqui a cor laranja, ó. A gente consegue mexer com esse cursor aqui. Vamos pegar um laranja aqui e vou colocar aqui. O que ele sai de informações? Aqui embaixo ele tem o
X dessa cor. Ou seja, cada vez que tu colocar esse número em qualquer plataforma, ele vai puxar exatamente essa cor. A gente usa muito como RGB, né? Que seria a cor principal, como tu acha aquela cor em qualquer tipo de busca. Abaixo também pode ver que quando ele cria o quadrado, círculo ou triângulo, ele abre uma bordinha. Ó, pode ver que ele fica com uma borda ali. Quando tu apertar no ícone, tu consegue tirar essa borda ou consegue deixar a borda. E também conseguimos alterar a cor da borda. Se quiser vermelha, se quiser azul, a gente consegue alterar de acordo com o que a gente quiser, né? Então, a gente quer colocar isso aqui dentro de cores. Eu vou usar essa cor muito dentro do projeto. Então, eu venho aqui no maisinho e adiciono. Pode ver que ele já pegou o RGB aqui, ó, no nosso lado esquerdo, das duas cores. Ou seja, cada vez que eu for pintar alguma coisa aqui dentro, eu posso vir aqui, selecionar o objeto, vir aqui no preenchimento e já vir aqui adicionar a cor. Então a gente não precisa ficar buscando, digitando o RGB dessa cor, fica mais fácil. O estilo de caracteres também, então a gente vem aqui e adiciona. Vou adicionar esse aqui que a gente já tem aqui, ó. Pode ver que ele pega o tamanho, pega a fonte que foi utilizada. Cada vez que eu for utilizar um desses, eu posso só apertar aqui na tela e aí ele já vem com uma nova, a nova fonte ali, né? Então, digamos que eu queira iniciar aqui, escrever alguma coisa e já quero que ele comece naquela formatação. A mesma coisa acontece para componentes. Então, por exemplo, se eu quisesse que isso aqui se transformasse em outra cor quando eu passasse o mouse por cima, né? Eu venho aqui do lado direito, tem um componente, o maisinho aqui, ó. Aqui dentro a gente consegue transformar isso e trocar a cor dele. Então, quando eu apertar em Hover, isso a gente vai aprender mais pra frente, não precisa se preocupar. Mas quando eu apertar em Hover, eu quero que essa cor aqui, ela se transforme numa cor mais escura, né? Então ele vai ficar mais escurinho. Então isso é um componente que ele vai ficar aqui dentro. Então cada vez que tu passar a cor, o mouse por cima ele vai trocar de cor. Como que a gente faz para experimentar isso? A gente abre a tela aqui, pode ver que eu selecionei o Web aqui, ó. E se eu apertar nesse botãozinho de visualizar, ele vai abrir o projeto para eu ver como que funcionaria na prática, né? Então vou abrir aqui para a gente testar ele. Então aqui a gente está na nossa tela de demonstração bem rápida, só para a gente entender como é que funcionam esses componentes. Então nós temos dois estilos de componente. Tem como passar o mouse por cima, que quando a gente faz landing page, geralmente fica interessante, fica mais interativo, quando passa o mouse e troca a cor, né? E também temos a parte de alternância. O que é alternância? Ó? Pode ver que eu fiz como se fosse um menuzinho aqui, ó. Quando eu apertar aqui, ele baixa e já abre as opções. Pode ver que eu também troquei ali o sentido dele e quando fecha, ele fecha as opções. Isso deixa o protótipo cada vez mais realista, que é o nosso objetivo, é entregar para o programador depois algo que fique bem realista, né? Com as formatações, tamanho de borda e tudo mais. Então, vamos voltar aqui para o menu. Então aqui do lado esquerdo também a gente consegue adicionar estilos de vídeo, né? Quando eu quero que o meu protótipo tenha algum vídeo específico, eu consigo baixar do meu computador para cá e eu adiciono ele aqui dentro, né? De algum ícone ou de alguma coisa. Esse é bem pouco utilizado. Então aqui está o nosso menu do lado esquerdo. Abaixo a gente tem as camadas, que é bem interessante para a hierarquia funcionar bem, né? Então, cada vez que tu vai criando alguma coisa aqui do lado, ele vai abrindo uma nova camada, ó. Então a gente sempre vai nomeando essas camadas aqui do lado para deixar ele organizado. Então do lado esquerdo aqui, se tu der 2 cliques em cima, tu consegue alterar colocando um nome específico ali para cima, né? Então, por exemplo, vou colocar redondo ali. Então a gente já sabe que essa camada aqui vai ser redonda. Então se eu colocar ela para baixo, ó, pode ver que eu vou deixar ela pintada aqui. Vou aqui nas nossas cores que a gente já aprendeu, vou deixar ela como azul. Então, na hora que a gente vier aqui do lado esquerdo e colocar ela para trás aqui, ó, pode ver que o quadrado tá para frente, né? Se eu deixar ela lá por último, ó, ela vai para trás dos ícones. Se eu trouxer ela para cima, ela vai ficar à frente dos ícones. Então, a hierarquia ela é muito importante para o protótipo funcionar bem, né? E renomear eles aqui também fica mais fácil depois para o programador a hora que ele for exportar. Mais para baixo a gente tem a parte de plugin, que a gente utiliza bastante para pegar coisas já pré-prontas, né? Eu vou sugerir vocês para baixar o Icons 4 Design, que ele tem bastante plugins
de graça, então não precisa ficar pagando por plugin, né? Então aqui do lado esquerdo, ó, quando tu baixar ele, tu vai ver que ele tem alguns estilos pré-pronto. Então tem localização, tem como escrever, que tem a canetinha, tem a folha. Então a gente consegue adicionar ele dentro da tela sem precisar fazer o ícone, né? Como é que funciona? Só eu apertar aqui, ele vai me trazer o ícone, e aqui eu consigo deixar o ícone maior ou menor. Sempre apertando o Shift para ficar proporcional, ou menor para ficar proporcional. Se eu pegar e não apertar o Shift, pode ver que ele não vai ficar na mesma proporção, ó. A partezinha do meio vai ficar menor. Então, para isso é bem importante o Shift. Eu acredito que a gente vai utilizar só esse plugin, que é o que eu mais utilizo. Tem outros plugins também mais conhecidos, mas esse é o mais... tem mais funções ali dentro, né? Mais acima, então, a gente tem a parte do menu. Se clicar na casinha, ele vai nos abrir as opções ali do menu inicial, lá onde a gente tem como abrir os nossos projetos já, né? Tem o design, que é a nossa tela atual. Quando eu apertar em protótipo, ele vai abrir umas setinhas, ó. Então, se eu levar essa setinha para cá, quando eu apertar no protótipo e apertar em cima da localização, ele vai me levar direto para essa outra tela. É como se fosse uma locomoção ali dentro do próprio aplicativo, né? Também temos depois a gente vai ver tudo mais a fundo, não precisa se preocupar. Depois também tem a parte de compartilhar, que é onde ele abre para a gente compartilhar esse projeto, né? Então aqui do lado eu consigo renomear o tipo de projeto, consigo mostrar para quem que eu vou mandar esse projeto, né? Eu vou compartilhar com o desenvolvedor, vou compartilhar com o cliente, vou compartilhar com o usuário, vou personalizar esse tipo de trabalho, então a gente consegue ir alterando aqui do lado. E tem quem vai acessar esse link, né? Somente pessoas convidadas ou qualquer um. Então a gente consegue alterando aqui e criar o link. Quando tu cria o link, sempre é bom deixar atualizado isso, porque se tu mexer na tela, a pessoa já consegue ver lá junto. Então é bem interessante. A gente consegue compartilhar como? Copiando o link, né? Copiando o link com o código incorporado, ou já exportar para o Behance, que é nosso modo de portfólio, né? Então, copiando aqui, ele já copia o link, só cola, se vai ser pelo WhatsApp, se vai ser por mensagem, como quiser, ele já vai direto o link, né? Quando a gente está aqui na parte do design, ele também vai ter um menu do lado direito aqui. O que é esse menu do lado direito? A gente vai utilizar ele bastante para organizar a nossa tela, para a gente deixar ela como a gente realmente quer. Então, por exemplo, vou pegar aqui essa elipse, e o que eu consigo fazer com ela? A gente tem onde eu vou querer alinhar ela. Então, eu posso alinhar ela acima da página, posso alinhar ela no meio da página, posso alinhar ela abaixo da página, posso alinhar ela entre dois ícones da tela, né? Se eu quisesse alinhar essas três juntas, eu consigo apertar aqui, ele vai fazer o mesmo espaçamento das três, ó. Pode ver que ele tem o mesmo espaçamento delas. Também consigo alinhar todas elas à esquerda, se eu quiser, todas no meio da página, entre elas aqui, ó. Pode ver que elas se alinham entre elas. Se eu quiser selecionar uma só para o lado direito, eu consigo também. Também temos a opção mais abaixo de repetição de grade, ou seja, para não ter que ficar dando Ctrl C e Ctrl V, eu consigo apertar na repetição de grade, e se eu apertar nesse íconezinho aqui, ó, pode ver que ele vai repetir isso quantas vezes eu quiser. E se eu quiser também separar mais eles, eu posso apertar entre eles aqui, ó, e eles têm mais uma separação entre eles. Ah, Luciano, mas eu quero mais para baixo, eu queria ter mais ícones para baixo. A gente aperta para baixo e ele vai também duplicando, quadruplicando, quantas vezes a gente quiser. Isso nos poupa muito trabalho, né? E fica também mais organizadinho, não tem um problema de espaçamento, fica tudo bem organizado. E se eu quiser desfazer, é só vir aqui em desagrupar grade, que ele vai ficar só o ícone ali. Também conseguimos fazer os componentes, como a gente mostrou ali, são dois tipos, né? O hover, que é passando o mouse por cima, e o alternância, que é abrindo a gradezinha aqui para baixo. Ó, quando eu aperto em alternância, eu consigo ver ele ali, e quando eu aperto em hover, que é esse outro aqui, ele vai me mostrar como está a função. Também conseguimos transformar ele, deixar ele mais largo, mais alto. Tem o cadeadinho do lado que é para bloquear, ou seja, quando eu bloqueio, eu não consigo mais deixar ele não vai ficar mais junto com os outros componentes, então ele vai ficar sempre na mesma altura e largura. Pode ver que ele não muda ali, ó, fica no mesmo tamanho. Posso mudar ele aqui, e se eu alterar, pode ver que ele altera tudo junto, fica tudo
na mesma proporção, né? Consigo também girar esse objeto, pode ver que ele tem um círculozinho, ó. Se eu colocar, por exemplo, 90 graus, aqui eu vou selecionar e vou colocar 90 graus. Ele vai girar o ícone com 90 graus, né? Eu vou pegar esse outro aqui só pra gente ter uma visão aqui, ó. Pode ver que ele girou 90 graus. Então a gente consegue alterar por isso também. Abaixo também a gente tem as posições ali, que é um pouquinho mais pra frente, que eu vou explicar pra vocês. Tem a posição do fixar ao rolar, ou seja, se essa tela ela for maior, aqui para baixo, ó, quando tu abre a parte da internet, ele vai abrir neste formato. Mas quando tu rolar com o scroll do mouse, ele vai descendo a tela, né? Então a gente também vai fazer essa função. Quando tu desce aqui, ó, pode ver que a tela vai descendo junto. Então, quando tu aperta nessa opção de fixar ao rolar, quando tu descer com o scroll do mouse, ele vai ficar paradinho, não vai descer junto. Então, também é bastante utilizado. Tem a parte do responsivo também, que é onde a gente deixa, por exemplo, vou recriar esse na web para um protótipo de celular, né? Eu quero que eles sejam iguais, então a gente coloca ele no responsivo, que aí ele vai nos dar o tamanho da tela. Então, se eu colocar no responsivo aqui e apertar nesse aqui, ó, pode ver que ele vai me dar onde que eu quero fixar isso. Se eu quiser fixar no automático ou se eu quero fixar no manual. Quando eu aperto no manual, eu posso escolher lado esquerdo, lado de cima, se eu quero que ele fixe nos dois, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei nos dois ali. Se eu diminuir a tela, pode ver que ele, ó, o tamanho da tela ele vai pegar pelo tamanho dele ali. Então, ele sempre fixa aonde tu for colocar, né? Também temos a parte do manual do automático, temos a parte da opacidade aqui da aparência, né? Então eu posso deixar ele mais transparente, mais forte, dependendo do gosto, né? Como a gente quer fazer. Modo de mesclagem, também se eu quero deixar ele mais escuro, se eu quero deixar ele mais claro, pode ver que ele vai mudando a cor, né? Também temos aqui várias opções, dá para ir explorando. Temos a parte de preenchimento, ou seja, eu quero trocar a cor do azul para outra cor. Eu vou apertar naquele conta-gotas ali e vou trocar aqui, ó. Pode ver que ele já troca automático, ó. Eu posso escolher qualquer cor da tela que ele já vai alterando. Tamanhos aqui para baixo, né? A gente consegue alterar esse tamanho. Se eu quiser colocar um 2, ele vai alterar. Geralmente ele altera o tamanho da borda, ó. Se eu colocar aqui um 10, ó, ele vai alterar o tamanho da borda. Se eu quiser colocar um 0, ele vai deixar 0 borda. Também podemos marcar esses... Quando a gente cria um componente dentro da tela, a gente chama de asset. Então, eu posso marcar ele como exportação aqui embaixo, que ele vai, na hora de eu exportar o projeto para o programador, ele vai ficar todos os assets separados. Então, isso é bem interessante também. Então essa foi a nossa aula 1 de como baixar o aplicativo da Adobe XD e como formatar ele, entender a tela ali e como que vai funcionar. Na aula 2 eu vou explicar para vocês como salvar ele, como a gente vai importar ele ou exportar ele, né? Alguns documentos ali. Isso é bem importante na hora do projeto. Até a próxima!